muito boa noite a todos. Estamos no ar com mais um programa Veracruz em Ação, com transmissão através da TV Sol e todos os nossos canais de comunicação. O nosso endereço do nosso canal já está passando aqui na sua tela. Vou pedir para você nos seguir, se inscrever no nosso canal, acione o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Estamos também através do nosso Facebook e o nosso Instagram. E hoje vamos abrir o nosso Novembro Azul. Já ia falar do Outubro Rosa, que também é uma campanha extraordinária, muito boa. Mas vamos abrir hoje o Novembro Azul e vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos, com Dr. Segundo, urologista. Você não pode perder a nossa conversa de hoje. É o programa Veracruz em Ação na sua tela. Quer mudar? Vem pra cá. Quer mudar? Vem pra cá! Do maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental 2, agora com turmas manhã e tarde. Já o ensino médio, as turmas são tarde, com curso técnico dentro da grade curricular. Você que não é aluno Veracruz, olha que legal! Para os novatos do 1º e 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, a matrícula é inteiramente grátis, isso mesmo, não paga absolutamente nada e você ainda ganha desconto de 10% na mensalidade. Para os veteranos, também super desconto de 50% na matrícula e 20% de desconto nas mensalidades. Disponibilizamos material próprio, sem custo adicional e plataforma de estudo de A a Z. E não pedimos lista de material de uso coletivo. Para maiores informações, 3421-3405 e o 99627-0239. Vem ser feliz, vem ser Veracruz! Já estamos com o Dr. Segundo aqui no nosso estúdio. Dr. Segundo, seja muito bem-vindo no nosso programa. É uma honra receber o senhor aqui, o senhor que é referência em urologia. Muito bem-vindo. Se apresenta pra gente, Dr. Segundo. Olá, Anso. Primeiramente eu queria agradecer o convite feito pela direção do Veracruz. E sempre a gente acompanha, sempre a gente tem a oportunidade de assistir a Solnet e o programa Veracruz em Ação. E também toda a equipe da Solnet, estou aqui à disposição. Apesar de você valorizar um pouco o Outubro Rosa, eu vou perdoá-lo. Mas a gente entende. A mulher Vamos sempre... dar um abraço para o Dr. Tiago. Um abraço para meu amigo Tiago, mastologista, ele deve estar assistindo a gente. E é sempre assim, as mulheres primeiro, para depois os homens, não é isso? Muito bom. Passou o Rosa, Outubro Rosa. É importantíssima a campanha, com certeza, de conscientizar. Eu acredito que todas essas campanhas, de modo geral, dão um alerta, né? E algumas pessoas às vezes estão meio ali, se faz alguma avaliação, alguma prevenção. Sempre é importante essas campanhas, por isso que a gente vai falar aqui hoje. Muito bom. Você não pode perder toda a nossa conversa no programa de hoje, tá bom? Enfatizando a nossa campanha belíssima, Saúde do Homem, né? Novembro Azul. E eu já vou começar, doutor Tiago, trazendo uma pergunta que vem da nossa diretora pedagógica do Veracruz. Como iniciou essa campanha, essa ideologia tão bonita que é o Novembro Azul, doutor? Olha, o Novembro Azul, a gente estava falando aqui nos bastidores, é interessante. Primeiro teve o Outubro Rosa, que inspirou todas essas campanhas, a verdade que seja dita, né? O câncer de próstata, a gente sabe que é uma doença altamente prevalente na população masculina. O que é que a gente quer dizer com isso? Que muitos homens têm essa doença, um dos cânceres mais prevalentes. E por que pareça, foi numa mesa de bar, né? Na Austrália, isso é um movimento mundial, não é nacional, que os homens decidiram deixar o bigode crescer, por isso que a campanha é um bigodinho, acho que vocês já perceberam, que tinha uns amigos, um amigo que tinha câncer de próstata e eles queriam homenagear, isso foi no novembro, inclusive o nome chamava Movember, que é a junção do mustache, que é bigode, e o mês de novembro. Vivendo e aprendendo. Exato. Aí foi ganhando espaço, depois do bigode, sabe como o homem é, sai numa mesa de bar, depois decidiu no mês de novembro, todo mundo deixava a barba crescer, e isso aí foi crescendo, porque no dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate e Prevenção do Câncer de Próstata. E foi crescendo, e o movimento foi crescendo ao ponto que quando chegou no Brasil, isso foi em 2004, no Brasil foi abraçado por uma ONG, que é Lado a Lado pela Vida, relacionada à Sociedade Brasileira de Urologia, a qual eu sou membro, que abraçou também a causa, e aí a gente vem trabalhando, e como urologista, sempre a gente, nos meses de novembro, aí eu já estou mais de 20 anos, e vem mudando a campanha, vem mudando as condutas para o câncer de próstata, a gente pode falar, dia a dia, né, como tudo na medicina é uma evolução, e as condutas, as campanhas, mas
que não muda é tentar conscientizar os homens. Muito bom. Doutor, como funciona essa campanha, né? Qual o objetivo dessa campanha? Bem, o objetivo primordial, inicialmente, foi falar do câncer de próstata, né? Como eu já falei, é um câncer altamente comum nos homens, é um câncer que mais afeta os homens, que é uma glândula que o homem tem, que desenvolve câncer. É um dos segundos que mais mata, a gente só perde por câncer de pulmão. Nossa. E ele funciona dessa forma. São uma forma de conscientizar a importância do cuidado da saúde em relação ao câncer de próstata. Mas, como eu disse, com a evolução, percebemos que o homem já não gosta de ir para urologista, não gosta de ir para médico, né? Isso aí já é uma cultura arraigada da nossa sociedade, talvez o preconceito masculino. Mas é interessante que agregou-se muito a prevenção do câncer de próstata também, ao cuidado também da saúde masculina de modo geral, né? Que o homem não morre só de câncer de próstata. Ele morre de que fuma muito, que bebe muito, se expõe à violência urbana e outras doenças como o pulmão, diabetes, obesidade, sedentarismo. E hoje virou uma campanha onde, além do urologista estar integrado, por isso que a campanha é um sucesso. A gente integra outras especialidades nessa campanha para conscientizar aquele homem, procurar ajuda médica o mais precoce possível, que é a solução que a gente tem. A gente já sabe que o Novembro Azul é voltado para o câncer de próstata, mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso público que nos ouve nesse momento, o que é a próstata na verdade e qual é a função dela, né? Tranquilo. Falando especificamente do câncer de próstata e a glândula prostática, né? Ali onde então é uma glândula. É uma glândula. A função dessa glândula, porque às vezes os pacientes, por que eu tenho próstata? Na hora que o homem tem o prazer, ejacula, sai aquele líquido. Ali tem uma quantidade de célula germinativa capaz de infectar a sua parceira, mas ele também tem aquele líquido que é produzido na próstata. Feito na próstata, não tem nada a ver com a região do testículo. E essa glândula, né, esse órgão, ele está localizado logo abaixo da bexiga. Por isso que ele abraça a uretra. Na hora que o homem vai urinar, se você tiver uma próstata crescida, uma próstata inflamada, ele dá os sintomas urinários, entendeu? Ou tiver um tumor nessa próstata avançado. Por isso que os sintomas urinários, né, que a gente pode falar, fazer força para urinar muito à noite, tudo que é sintoma urinário pode estar envolvido com essa glândula, por isso, porque ela envolve a uretra e as alterações anatômicas nela. Exatamente, ela está ali na uretra, porque na hora que o homem ejacula, joga o líquido seminal na uretra e de vez de ir para trás, ele vai para frente e junta com os espermatozoides e fecunda a mulher. Por isso que o homem tem próstata e a mulher não. É verdade. Ô doutor, já entendemos, né, a estrutura anatômica da próstata e como o desenvolvimento do câncer, né? Como se dá isso, o desenvolvimento dessa doença? Porque muitas pessoas acham que pode estar associada à alimentação, né, ao quadro genético. Fala um pouco, doutor, sobre isso pra gente. É interessante essa pergunta, Anderson, porque, na verdade, quase todos os órgãos do nosso corpo podem formar uma glândula, uma neoplasia, um câncer, né? E interessante, quando o leigo, a população vê, sinônimo de câncer é sinônimo de morte, não é mais. É verdade. Né? Porque o câncer, não quer dizer que é câncer, todo câncer tem um comportamento. Inclusive o câncer de próstata tem cânceres mais agressivos e cânceres menos agressivos no mesmo órgão. Como eu falei, todo órgão pode mudar a sua estrutura molecular, né? Isso surgir células, né? Parte deles com câncer. Isso aí pode acontecer no pulmão, no intestino, na próstata, na bexiga e vai. Todo câncer existe fatores de risco, né? Que é isso que eu acho que você quer saber. Sim. Eu posso ter câncer ou não posso ter câncer, exatamente. Não existe um fator de risco hoje único, né? O câncer de próstata é multifatorial. O primeiro fator de risco mais importante é a idade, né? Quanto mais velho o homem tem, a idade vai passando, mais chance de desenvolver o câncer. Provavelmente por falhas no mecanismo de defesa para formar células cancerígenas nesse órgão. O cigarro, né, é um dos fatores que está envolvido em todos os cânceres, por isso que a gente já alerta, quem fuma, pare de fumar, porque realmente é o principal fator, né, exógeno, digamos assim, externo, que faz o homem ou a mulher ter um câncer. Né? Aí está relacionado à obesidade, às vezes uma vida sedentária, populações que alimentam-se com poucos fibra e uma alimentação pouco em verdura, uma alimentação mais
gordurosa, tem mais estatisticamente ter câncer de próstata. Mas é como eu disse, não existe como eu chegar e dizer, faça tudo certinho e você não vai ter câncer de próstata. Infelizmente, hoje o que a gente tem para o câncer oferecer à nossa população, eu digo hoje que muda, é o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, é onde a gente consegue as curas até 90% dos casos. Que é um dos objetivos da campanha, né, doutor? Ótima observação. Objetivo da campanha, falando especificamente do câncer de próstata, sim, é fazer a triagem da população ou daqueles homens, que têm interesse, né, de o diagnóstico precoce, ter aquele diagnóstico, e o diagnóstico precoce ele consegue quase 100% de cura com os tratamentos que a gente pode falar mais na frente. Muito bom. Sabendo dessas informações, doutor, qual o tempo correto que eu possa procurar o serviço de urologista, né, para, de repente, até o exame, qual a idade que deve ser feito? Hoje a Sociedade Brasileira de Urologia orienta o seguinte: se você tem a partir de 50 anos de idade e não sente nada, ou seja, é um paciente que está bem, é um homem saudável, urina bem, não arde, não queima, não tem nenhum sintoma de nada, estou bem. A partir de 50 anos é interessante fazer uma visita ao urologista, e aí ele vai fazer a conduta, com a consulta médica, uma avaliação clínica, o exame físico e alguns exames laboratoriais, para ver se aquele homem que está ali tem uma suspeita de ter um câncer numa fase inicial. Acredita-se que tem casos onde existe mais chance de desenvolver câncer mais precocemente, que são os homens de etnia negra, né, e homens que têm histórico na família de câncer de próstata mais comum. Tem primo, irmão, essa população... Então isso é um fator também. É um fator de risco interessante que eu esqueci de comentar, genético. Eu esqueci de comentar nos fatores de risco, eu peço perdão. E, inclusive, esses homens que têm esse fator de risco, a gente já orienta homens a partir de 45 anos, né, e a etnia racial negra, de começar a 45 anos já começar a procurar e fazer a visita ao urologista. Para quê? Para fazer aquela consulta, fazer uns exames clínicos, fazer exames laboratoriais e, no caso, é um exame de sangue chamado PSA, e, suspeitando, fazer o diagnóstico e conseguir a cura na fase inicial. Muito bom. Doutor, tem a próxima pergunta aqui, que é de Emanuel, diretor do Veracruz, né, que pergunta para o senhor. Nós já sabemos da idade que devemos procurar o serviço, né, ao urologista, para, de repente, um diagnóstico. Doutor, mas a gente pode procurar o serviço mais cedo, né, até para evitar outros problemas que não só o câncer, né? Ótima pergunta. Quando a gente fala especificamente em diagnóstico precoce de uma doença, a gente tem estatisticamente aquela doença acontece naquela faixa etária. A gente está falando de pacientes saudáveis, que querem fazer uma avaliação, que querem um exame clínico. Mas eu, como urologista, primeiro, o urologista não atende só homem, mulher, criança e tudo mais. Existe até a cultura que o urologista é um médico só de homem, como ginecologista. Doutor, mais uma vez, vivendo e aprendendo. Então, a gente só associa realmente ao homem. Exato. Né? Por isso que as campanhas é essa, a gente está aqui para trabalhar essa informação. Ótimo. Aí, no caso, o homem, independente da idade, eu tenho pacientes que têm outras doenças na próstata. Agora mesmo eu estava respondendo uma história de um paciente. Quem não me segue, né, @dr.segundo_urologista. Vou pedir pro pessoal aí colocar o endereço do segundo aqui na tela e segue lá. Tem informação, né? Isso é importante, né? Acho que qualquer especialidade médica, especialidade terceira, qualquer profissional tem um compromisso com a sociedade de ir para a internet, porque a gente tem que levar informação de qualidade e ética. É isso que a gente tem que ter. Repete para a gente o endereço aqui, vai passar na tela. @dr.segundo_urologista. Muito bom. Tá certo? Agradeço quem a conseguir, porque é o seguinte, essa informação é importante a gente trazer para a população, porque existe muitas informações encontradas na internet. E se a gente não levar uma informação ética, de qualidade, vai ficar só as informações contraditórias, né? Isso, por isso que é importante a gente sempre estar divulgando e tirando essas dúvidas. Respondendo especificamente a pergunta do Manuel, né? Manuel. É sobre o motivo de procurar o exame mais cedo e tudo. Realmente, a gente tem pacientes que têm doença na próstata com 20 anos, com 15 anos, né? E a ideia que tem que o câncer de próstata é no homem mais velho, sim. Mas se você está sentindo alguma queixa urinária,
né? Se você tem seus 20 e poucos anos, 30 anos, não necessariamente você possa ter o câncer de próstata, mas aí você já tem que procurar o urologista. Existem também outras campanhas da Sociedade Brasileira de Urologia para outras faixas etárias, né? Existem épocas que a nossa sociedade estimula os adolescentes a ir para o urologista, né? O que é que o adolescente adoece? A parte da sexualidade, ele está se descobrindo a sexualidade, né? A gente já pode, com o urologista, do mesmo jeito que orienta a adolescente ir para o ginecologista, o que é a função do urologista? É orientar a parte da sexualidade, a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, a parte do uso da camisinha, do condom nas primeiras relações sexuais, para evitar uma gravidez indesejada, para tirar dúvidas também sobre às vezes muitos adolescentes mandam direto para mim, nas caixinhas, sobre o tamanho do pênis, se o pênis está pequeno, grande, e até para avaliar também a forma da conformação da puberdade, se está dentro dos padrões normais que a gente junta aí com o endocrinologista. Ou seja, não existe idade para você ir para o urologista, principalmente se você tem alguma queixa, mas especificamente do câncer que a gente trabalha a idade. Não existe a idade, existe o compromisso com sua saúde, né, doutor? Exato, ter sentindo alguma queixa urinária, independente da idade, sexo, tem que procurar avaliação médica. Isso, porque apesar da temática que nós estamos trazendo hoje ser um Novembro Azul, mas a procura do urologista é importante porque não só tem o câncer de próstata não, né, doutor? Como patologia no sexo masculino. Exatamente. Especificamente da próstata, a gente diagnostica muito no consultório o câncer de próstata, a prostatite, que é uma inflamação benigna, e a HPB, que é a hiperplasia prostática benigna. Quando ela vem dar sintoma, é parecido com os sintomas do câncer de próstata numa fase avançada, né, os sintomas urinários. E nas outras áreas, o urologista atende as outras esferas, no caso, trabalhando no homem, problema de cálculo renal, como eu já falei aqui, as infecções sexualmente transmissíveis, a parte da sexualidade do homem, a parte da andrologia, que é uma especialidade que a gente tem uma clientela muito grande no consultório, que são homens, interessante, que às vezes vai fazer exame de próstata e descobre outras doenças, isso é que é interessante. É importante por isso, às vezes você tem pacientes que vêm para mim fazer exame de próstata e a gente, na consulta médica, a gente conversa e a gente percebe que ele tem uma disfunção erétil, que aquele homem que não está tendo desempenho sexual, não está satisfazendo a sua parceira, aquele homem que tem uma doença chamada DAEM, que é um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que é uma sigla, DAEM. Esse distúrbio, ele leva uma queda dos hormônios masculinos, antigamente chamava andropausa, que é fazer uma analogia com a menopausa. Sim. O homem sempre pega a segunda etapa, né? Mas viu-se o quadro clínico era diferente da DAEM e a gente viu que não daria para chamar andropausa, porque é outra clínica diferente da mulher, né? Que é a menopausa. E tem muitos homens que vão no consultório fazer exame de próstata, a gente vai fazer a consulta, ele está com DAEM, ele está com ejaculação precoce. É interessante por isso, porque às vezes quebra eu costumo chamar, sempre a gente vindo aqui, a gente está quebrando tabus, né? E é uma área que tem muito, né, doutor? Muito tabu, você disse mesmo. Às vezes a gente pega outro câncer que na nossa região, muito comum, que não era para ser, é o câncer de pênis. Né? Hoje, até o câncer de próstata nas campanhas, a gente faz a campanha focando também o câncer de pênis, que é depois do câncer de bexiga, é um câncer mais comum nos homens, principalmente em regiões que a gente costuma dizer, regiões mais pobres, que é o Nordeste brasileiro, onde a gente tem uma má higiene dessa região, né? Você tem uma ideia, só em você ter o hábito de fazer a higiene peniana, de tirar aquele esmegma, que é aquela secreção que tem ali em torno da glande, você já previne um câncer de pênis, né? E outra coisa também, às vezes tem pacientes que não procuram com câncer de pênis numa fase avançadíssima. Hoje você pode colocar aí, dar um Google, como chama, e botar imagem, botar câncer de pênis, e ver imagens. Você vai ver coisas terríveis, tumores volumosos, que é quando procura a gente, de vez de procurar quando é apenas um sinalzinho. E é muito comum pacientes procurar o preconceito, né? Não vir cedo, e quando vem um tumor avançado de pênis, que a única alternativa que a gente tem é amputar o pênis do homem, infelizmente. Isso. Doutor, com relação ainda ao câncer de próstata, né? Como se dá o diagnóstico? A gente já sabe que é através do exame de toque, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais pra gente, já parafraseando aquilo que o senhor falou, quebrando um pouco do tabu de informações. Né? Ótimo. Muitos pacientes nos perguntam sobre o toque retal, né? Que aí é um tabu.
realmente é um tabu que às vezes muitos anos deixam de fazer uma avaliação médica porque não quer fazer um exame, que é um exame rápido, né? A consulta, como eu disse, o exame de próstata consiste primeiro na consulta, quando a gente vai procurar o câncer, sintomas de câncer, que é interessante não ter, e outros sintomas na esfera urológica, como eu acabei de comentar agora há pouco. E especificamente do exame para o câncer de próstata consiste o toque retal e o exame chamado PSA, que é um exame de sangue. O exame de toque é um exame rápido, 10 a 15 segundos, né? E a gente vai procurar alguma alteração que sugira que o paciente tem câncer. Ah, doutor, só vou fazer o PSA. Tudo bem. Mas de cada 10 pacientes que eu diagnostico com câncer de próstata, o PSA vai estar normal. Quer dizer que você cai numa janela de 20% de erro. Isso. Né? A gente sempre tem que explicar isso para o paciente. Eu só quero fazer o PSA. Tudo bem. Mas de cada 10 pacientes que chega aqui com câncer, um PSA vai estar normal e o toque que alertou que você tinha um câncerzinho, e geralmente o toque mostra tumores mais agressivos, que chega ao ponto de nem o PSA está muito alterado, o tumor já está invadindo. Esse talvez seja até um tumor que tem que diagnosticar mesmo nessa fase para a gente tratar e curar. A gente deixa essa margem de erro, mas se o paciente não se recusar, o corpo é dele, a gente tem que respeitar. Faz a consulta, o PSA e dependendo do toque, se o paciente concordar. Então, doutor, o toque é mais um exame agregado ao diagnóstico, né? Não necessariamente na minha primeira consulta, porque eu estou perguntando porque geralmente é o que a gente escuta muito nas redes sociais. Não seria necessário na minha primeira consulta eu já ir para o toque, que o homem ele já sai de casa com isso na cabeça. Eu vou para o consultório, eu já vou ser tocado. Não necessariamente. Tanto isso é verdadeiro, como o contrário também é verdadeiro. Eu só quero fazer o toque e não o PSA. Não. O toque é importante, o PSA Eu costumo que a gente é do sertão, não sei se lá tem no sítio de vocês, a gente tem aquelas janelas, aquelas portas de sítio, né? Tem duas portinhas, né? Embaixo e em cima, né? Em cima é a janela, embaixo é a porta, né? Aí o povo abre a de cima ou abre a de baixo, né? Eu costumo dizer o seguinte, se você abrir a de cima, vê. Se abrir a de baixo, vê. Se você abrir as duas, você vê melhor. É o que a gente orienta. Metáfora. A consulta completa. Verdade. Ô, professor, professor também, né? Tem problema. Doutor Segundo. Ô doutor, a gente já sabe do processo de diagnóstico, a gente já sabe desse tabu. Com relação aos números, trazendo essa realidade dentro do nosso município de Patos, os homens estão procurando mais o serviço ou não? É interessante, né? Eu estou aqui há 20 anos e eu acredito que sim. Como todo processo de conscientização, tem aquelas ondas de melhor, pior período. Por exemplo, na pandemia, eu opero muito paciente com câncer, né? Eu já operei no Hospital do Bem, onde a gente tem um serviço de oncologia. E a gente estava numa linha boa de diagnóstico, que a gente faz biópsia, faz a cirurgia de próstata quando diagnostica, mas com a pandemia parou tudo, né? Só morre de com a Covid, os homens procuraram e procuraram, infelizmente, esses últimos um ano e meio, a gente pegou muitos tumores numa fase mais avançada do que normalmente pegaria. Porque sempre vai pegar. E o senhor associa diretamente à pandemia? Sim, com certeza. Não eu, as pesquisas médicas, a gente não tem opinião só isolada. Não só também para câncer de próstata, não sei se o doutor Tiago comentou, câncer de mama, câncer de próstata, muitas doenças, até doenças cardíacas, foram postergadas por causa do período da pandemia e até uma forma, não dizer aceitável, mas o pânico estava muito grande da população, né? Você tinha e principalmente nós que trabalhando com idosos, você tinha uma pandemia que era mais agressiva na população mais velha, que não existia vacina, que existia aquela campanha do isolamento social, e porque eu vou procurar um urologista se eu estou bem, urinando bem, eu estou com medo de morrer de casa, se sair de casa morrer de Covid. Realmente teve muitos homens e mulheres até que ficaram de casa e não fizeram muitos exames preventivos. Mas que bom, né, que tudo passa, pelo menos agora está diminuindo os casos, e eu já venho notando isso há uns 6 meses, com a vacinação também tem isso, né? Os idosos já estão se vacinando e começou o status saindo dos buracos, graças a Deus, e a gente está notando que os homens estão se cuidando mais. Que coisa boa. Doutor Tiago, desculpa, estou insistindo, doutor Tiago de novo. Doutor Segundo, tem uma pergunta muito boa de Bruno, que é nosso aluno do curso de enfermagem lá do Veracruz, pergunta assim, doutor Segundo, o senhor trabalha com diagnóstico do câncer de próstata, mas o senhor também trabalha a cura? Ótima pergunta, Bruno. Interessantíssimo, porque a gente sempre tem que falar que o foco é o diagnóstico precoce, não é isso?
Quando a gente diagnostica qualquer doença numa fase inicial, pode ser câncer de próstata, pode ser câncer de pulmão, pode ser uma diabetes, pode ser o que for, tudo no início é mais fácil de ser controlado. Todo mundo concorda, não é isso? E o câncer, que é o mais importante do diagnóstico precoce, é porque ele vai estar ali só no órgão, né? Quando a gente pega o tumor só na próstata, que ele não invadiu a bexiga, não invadiu os ossos, não invadiu a região da pelve, não saiu para focos à distância. O nome disso, que você é de enfermagem, você sabe, chama metástase. Isso é o que mata o paciente. São os focos extraprostáticos, que são as metástases. Quando a gente diagnostica ali, ótimo. O tratamento, sim, a gente realiza o tratamento. Existem várias modalidades curativas para a doença localizada. A primeira, que como eu sou cirurgião, que eu preconizo mais, é a cirurgia. E alguns pacientes se recusam à cirurgia, pode fazer a radioterapia com essa modalidade curativa também. Mas falando mais sobre o câncer de próstata, a parte cirúrgica, hoje a gente evoluiu muito nas técnicas cirúrgicas. Tecnologia, né? Tecnologia, porque a complicação das cirurgias era tão grave quanto a própria mortalidade do câncer, ou seja, a cirurgia não matava, mas deixava às vezes o paciente com uma certa incontinência, mexia mais com a sexualidade do homem, e que são as cirurgias convencionais, as cortando, mas curava do câncer. Aí depois você ia tratar as sequelas, colocar uma prótese, tratar com Viagra, pacientes com disfunção erétil. E pacientes, hoje a gente tem aqui na região as cirurgias videolaparoscópicas, né? São cirurgias minimamente invasivas que a gente conseguir a cura do paciente, né? Que você tira o tumor e você consegue preservar mais os nervos da ereção, a musculatura da uretra que faz a continência urinária. É a saída que a gente tem aqui para a região. Nos centros maiores a gente tem, ainda não tem nem, para você ter uma ideia, não temos em João Pessoa, temos a robótica, que é a cirurgia robótica, que é o cirurgião opera com a ajuda de um robô e é mais preciso ainda a qualidade da dissecção. O robô ele consegue fazer uma ampliação melhor da imagem e em 3D, aí o cirurgião, juntamente com o robô, ele consegue ser mais preciso na ressecção do tumor. Em João Pessoa não tem robô, tem Recife e Fortaleza, e São Paulo para lá já tem um robô. É uma técnica semelhante à laparoscopia, sendo que de vez dos trocados, que a gente chama, que são as pinças, né, que a gente faz a ressecção do tumor, a gente usa o robô como auxiliar. Ô, doutor, então com exceção da robótica, todos os outros métodos fazem aqui na nossa região? Sim, sim. A parte cirúrgica, sim. A radioterapia, como eu geralmente o paciente, quando quer a radioterapia, que é a bracterapia, a radioterapia, eu indico um colega que eu tenho em João Pessoa. É um serviço de ponta. Mas se o paciente quer cirurgia, a gente faz a prostatectomia radical aberta. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei no Hospital do Bem, só esse ano, estamos em 2021, foi quando a gente voltou, em média a gente faz 6 tumores por mês. Vai sair, estamos chegando em novembro, quase 50 ou 60 pacientes que a gente fez cirurgias abertas. Já na clínica privada, o pessoal procura mais a cirurgia, na verdade, na pública também. Infelizmente, não tem na pública a videolaparoscopia. E a gente faz muito a videolaparoscopia e todo mês a gente faz 1, 2 tumores por vídeo. Que é, assim, pelo que a gente faz as duas técnicas, do ponto de vista curativo, eu não percebo muita diferença. A gente tira o tumor, consegue fazer a parte de curar o paciente do câncer. O que a gente nota é os pacientes ficam um pouco mais, casos que apresentam mais queixas da sexualidade, alguma perda de urina, diferente da vídeo, é uma cirurgia um pouco mais, a gente consegue ter uma certa precisão na retirada do tumor e também nas sequelas que poderiam surgir depois da retirada do tumor. Mas ambas curam também. Certo. O doutor Segundo já falou um pouco sobre os sintomas, mas Felipe, também do curso de enfermagem da Vera Cruz, está pedindo para o senhor dar uma reforçada nos sintomas que a gente pode estar identificando como possíveis câncer de próstata. Ótima pergunta novamente, Felipe. Felipe vou chamar ele para ser urologista, fazer medicina. Ótima pergunta, por quê? Primeiro, se o paciente vem com sintoma urinário, fazer força para urinar, como eu já expliquei, arder para urinar à noite, dificuldade para urinar, primeiro, isso não é sintoma só de câncer de próstata, como eu já comentei, de doença benigna na próstata, problema de infecção urinária, mas que os sintomas urinários
são muito semelhantes em todas essas doenças, porque é processo inflamatório na próstata e obstrução da urina. Todas dão esse mesmo sintoma. Esses pacientes que nos procuram, eu posso até afirmar para você antes, grande maioria, quando ele tem câncer e tem esse sintoma, a gente já perdeu o time da cura. Tá? Provavelmente 60%, 70% já tem um tumor avançado e a gente vai fazer propostas paliativas. Né? A gente não vai curar o paciente. Lógico, chega um paciente com esse sintoma, a gente vai estadiar, que é a palavra que usa, para ver se esse tumor é localizado, um tumor localmente avançado ou um tumor avançado, que seria os 3 graus da evolução da doença maligna da próstata. Se ele ainda estiver na fase localizada, que a gente vai fazer uma tomografia, uma ressonância, uns exames de marcadores tumorais ósseo, aí eu acho que a gente vai partir para a cirurgia curativa. Mas se realmente o tumor já estiver ali na próstata, estendendo-se ali naquela região, ou já está nos ossos, ou alguns mais distantes, aí geralmente a gente pede o apoio do oncologista e talvez do radioterapeuta, às vezes para dar uma complementação com tratamentos de quimioterapia, hormonioterapia, que curar é difícil nessa fase. Mas a gente consegue uma sobrevida, né, para esses pacientes. Né? Vamos dizer, se você não fizesse nada, sei lá, 2, 3 anos, o paciente ia morrer de câncer. E com essas terapias a gente prolonga a vida até 8, 9 anos e, quiçá, todo dia surgem novos quimioterápicos, novas medicações e cada vez a gente vai conseguindo prolongar mais e ter uma oferta de tratamento para esses pacientes. Mas, para você passar toda essa celeuma de tomar remédio a vida toda, fazer quimioterapia, o diagnóstico precoce seria a solução mais plausível nesse momento, na minha opinião. É o mais importante, né, doutor? Com certeza. Doutor, se o senhor puder expressar para a gente, através de números, os cânceres diagnosticados pelo senhor, né, representando em números, mais uma vez falando, os números mais expressivos são já avançado, câncer já avançado ou não? Pronto, ótima pergunta também, antes. Assim, vamos falar primeiro os números, porque a gente está aqui falando de câncer de próstata, Novembro Azul. Não é nada outra coisa porque é um câncer prevalente, né? Se a gente estivesse falando em cânceres raros, ninguém talvez estivesse dando um cabimento, digamos assim. Porque eu não sei você, mas eu tenho um primo distante meu, sempre tem um amigo meu que teve câncer ou que morreu de câncer. Se quem estiver em casa e fizer esse pensamento, sempre vai ver alguém que teve câncer na família. É como você vê uma coisa bastante comum, não é isso? Todo mundo em casa tem alguém que teve um acidente de trânsito e teve um acidente grave. É verdade. Porque acidente de trânsito é prevalente. Porque existe tanta campanha para prevenir acidente de trânsito. Porque é muito comum. E se você tem uma doença que é muito comum, não é isso? Se você conseguir combater aquela doença, você vai ter um resultado muito satisfatório para diminuir a mortalidade. Né? Pra você ter uma ideia, os dados são do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. Em 2018, são dados um pouco atrasados, a gente teve quase 70 mil brasileiros que tiveram câncer. É isso? Isso dá uma média de, aqui para a região de Patos, a cada 100 mil habitantes, 8 casos por mês novos. É, né? Muito expressivo. É muito expressivo. 8 a 10 casos sempre vai ter 100 a 150 no ano. E desses, 25% morreram, 15 mil casos de óbito. O câncer de próstata é o mais comum em todos os cânceres. E você pode pegar tudo. A gente só perde, diga a gente, parece que eu sou câncer, mas a gente que a especialidade que atende urologia, que câncer, só perde para o câncer não órgão, que é o câncer de pele. O câncer de pele é um câncer à parte, que também é muito prevalente na nossa região, porque a gente tem uma região que pega muita exposição solar, né? O câncer de pele está de letra, mas os cânceres de órgãos, que são os cânceres tipo pulmão, intestino, cérebro e vai outros órgãos, de todos o câncer de próstata é o que mais acomete. Como esse câncer ele não é tão agressivo como outros cânceres, como câncer de pulmão, câncer de intestino, tem umas terapias que a gente segura, ele não é o que mata mais. Quem mata mais é câncer de pulmão, às vezes câncer de intestino, ele está aí segundo, às vezes ele é o terceiro de mortalidade, entendeu? Por causa também das terapias que a gente consegue protelar a vida e também por causa de muitos casos que a gente diagnostica no início e cura com a cirurgia. Muito bom. Doutor Segundo, inclusive, dentro da mesma pergunta, né? Porque mais de 60% dos casos de câncer de próstata no Brasil são diagnosticados em estágios avançados? Basicamente a mesma pergunta. Não, excelente. Por causa desses dois, eu costumo dizer que existem 2 gargalos nesse aspecto. Primeiro, como eu falei, para você diagnosticar numa fase
inicial e não avançado, tem que procurar o médico. Sim. Tem que ter vontade de ir para o urologista, tem que ter a urologista lá, tem que ter um médico, às vezes nem um urologista, até um clínico. Né? O primeiro gargalo é esse, a vontade do homem fazer exame. Ainda tem um preconceito, ainda tem aquela forma de evitar o diagnóstico. Né? Existe um estudo que mostrou que o homem não tem medo do toque. O que ele tem medo é descobrir uma doença que ele não sente nada. Você está entendendo? É você tá aí sentado e eu estou aqui, eu posso estar com câncer. Aquela frase que diz aqui no sertão, doutor, mexer no que tá quieto. Mexer no que tá quieto. Né? Mas é igual aquela história do avestruz, quando vê o problema, botar a cabeça dentro do buraco e pensa que o corpo está fora. O problema é isso, mas isso não é o homem, até muitas mulheres também. É difícil você estar ali, não sei se você já fez um hemograma, que é o exame mais bobo que tem, você, enquanto recebe o resultado no outro dia, você vai dormir pensando naquele exame. E é que os pacientes falam para mim, doutor, por amor de Deus, eu colhi o sangue hoje, eu estou ansioso, diga o que é que deu aí. Imagina aí, né? Que ansiedade. Né? E você está bem, não está sentindo nada, ir lá fazer um exame e descobrir que está um câncer. Podia eu não descobrir agora, descobrir na frente? Agora tem um lado, quando você descobre cedo, você cura. Quando você descobre na frente, você... Até porque, doutor, tem uma frase também que o pessoal diz, tava bonzinho, só foi descobrir que tava com câncer... Não, mas isso aí também não é, né? A gente sabe que quando descobre é porque às vezes já estava... às vezes também nem estava bonzinho, às vezes tinha sintoma, foi pro médico e o médico suspeitou e confirmou e depois a evolução da doença, né? Ele morreu. É o primeiro gargalo, é aquela vontade. E o segundo gargalo é eu ter a vontade e não ter a condição, né? A gente está numa região pobre, a gente tem plano de saúde, a gente tem ainda muito deficitário no Sistema Único de Saúde, você sabe disso, e às vezes o homem quer fazer o exame, ele está pronto ali para fazer a sua prevenção, procurar o seu urologista, mas ele não consegue aquela oferta na rede pública. E ele não tem condição de ir para a rede privada. Isso aí acontece. Quer dizer que esses aí são os dois primeiros gargalos que faz com que ainda, vamos dizer que de cada 4 casos de câncer, a gente ter 3 avançados e 1 na fase inicial. Mas é muito, doutor, mesmo. A cada 4, 3 avançados. 2, um terço. Porque aí você falou a estatística, 60% mais ou menos. Na minha clínica privada, eu trabalho meio a meio, sabe? Porque eu pego muito homem que vem fazer exame de próstata. Mas ainda é esse caso. 2 avançados e 1 localizado. Por causa disso. Porque às vezes você não sentia nada e foi pro médico, beleza. Mas tem aquele que sentia, não foi, quando procurou, já estava na fase avançada. Ou seja, de cada 3, 2 seriam avançados e 1 seria na fase inicial. Isso aí é por causa, primeiro, esses 2 problemas que eu falei. O homem não quer procurar, mas um dia ele vai terminar procurando, porque ele vai ter sintoma. E o segundo é porque ele não tem a condição pela deficiência do serviço público. E, assim, e o terceiro caso, assim, tão muito importante, né? Eu acho que, não sei, o próprio preconceito da sociedade, né? De procurar ajuda médica, né? Tudo isso aí tem esse processo. E às vezes ele faz o diagnóstico, às vezes o exame do sangue não acusa, ele não quer fazer o toque, aí o toque acusaria, também atrasa um pouco, entendeu? São vários fatores, né? E até o tumor também muito agressivo, às vezes a gente preconiza, até interessante, a visita anual, né? Às vezes aí ele fez o exame esse ano, mas o ano que vem ele já não vai, deixa para daqui a 2 anos. Às vezes nesse vazio, né, que ficou, nesse ato, ele vai desenvolver o câncer e quando ele procura com 2 anos ou 3, um pouquinho, já passou um pouco do período e o tumor é um tumor agressivo, né? Eu peguei essa semana um paciente com 42 anos com câncer de próstata, né? E hoje a gente fala que venha com 45 fazer exame, que isso também trabalha em campanhas públicas, né? Onde é mais prevalente a gente de 45, mas já tem homens que têm um prostatite, uma infecção urinária, com 40 anos, que vem fazer uma consulta e ele diz, tu peça um PSA também, a gente quando pede, às vezes, diagnostica também nessa fase. Uma frase assim me deixou curioso agora, a frequência do exame, doutor? Isso, anual. A gente preconiza, é interessante anual, entendeu? Às vezes tem pacientes que têm um PSA muito baixo, que está muito tranquilo, a gente pode até postergar 2 anos, pacientes mais jovens, mas depois de uma certa idade, 55, 60, quando a gente pega muito caso, eu costumo orientar uma visita anual. Repito, não é só para fazer um toque, não é só para fazer um PSA, fazer um exame de diabetes, fazer um exame de sangue, uma função renal, avaliar também outros tipos de câncer, né, que o homem possa ter. Às vezes o paciente é tabagista, a gente pede uma chapa de tórax, uma tomografia de pulmão, às vezes diagnostica um câncer de pulmão, né, e tria ali para um outro especialista, do mesmo jeito que o outro especialista, às vezes hoje,
Muito comum, você vai para um cardiologista fazer um check-up, o colega já pede um PSA, já orienta a procurar um urologista, vai para uma médica de diabetes, assim, existe aquela integração, né, dessa especialidade, pensar também a saúde como um todo do paciente. Muito bom. Doutor, segundo o senhor colocou o Instagram do senhor e não para mais de perguntas. Ah, que legal. E a gente não consegue mais, senão a gente passar o dia inteiro aqui, doutor. Mas, doutor Segundo, eu queria primeiramente agradecer por sua participação no nosso programa. Foi o nosso programa Vera Cruz em Ação, Novembro Azul. Queria que o senhor deixasse, né, essa palavra, essa mensagem de, vou dizer, aconselhamento para quem está nos ouvindo agora em procurar o serviço. Eu que agradeço, né, a oportunidade, a gente está aí do mês de novembro. É um mês, como a gente diz, o homem não precisa, todos os homens vir no mês de novembro fazer exame de próstata, mas é um mês de conscientização para ter o ano todo procurar ajuda médica. Quanto ao meu Instagram, eu vou deixar aqui, e manda um direct, diga que viu no seu programa, que eu vou repostar, eu vou lhe marcar também. A gente sempre trabalha em mídia social, que é importante. Eu estou sendo quase intimada já marcar minha consulta. Estou à disposição. Mas, novamente, agradecer a todos vocês, o pessoal também da Solnet, que são parceiros nossos. É aquela orientação. Aqui eu não sei se a sua população é jovem, idoso, criança, eu não sei. Se seu programa for de jovem, todo jovem tem um avô, tem um pai. É verdade. Se seu programa for de velhinhos, ele já está escutando, já está sentindo. Mas eu acredito que seja a turma jovem, né? Que mais assiste o programa. A mais assiste, né? Eu assisto, eu sou jovem. Eu assisto, eu sou jovem, né? 40 dos adolescentes. Hoje eu atendo até os netos dos meus pacientes. A participação da mulher é importantíssima, né? A mulher é o pilar da família, né? Na verdade, eu atendo muitos homens, existe até uma charge que chega o homem chegando no urologista, a mulher arrastando, né, para fazer a consulta. É porque ela quer seu bem, ela quer sempre o bem da família, né? A participação da mulher, das filhas. Mas, doutor, isso é um fato verídico mesmo. Às vezes é elas que realmente puxam lá para ele. Exato. Busque, homem, não tem problema nenhum, vá-se embora. Eu só tenho a agradecer, vamos se cuidar. Não tiver condição de procurar um urologista, no seu bairro tem um UBS, eu sou professor da universidade, e sempre eu falo para os meus alunos, né, os alunos de medicina, quem tem que primeiro abordar o paciente e o homem para fazer exame de próstata não é só o urologista, é vocês mesmos que estão ali na ponta do PSF, quando o homem tem mais facilidade de conseguir acesso médico, né? Que todo mundo tem um bairro, tem um postinho. E é interessante que nas unidades de saúde os atendimentos são diurnos. Às vezes tem que abrir à noite, porque o homem não diz que não tem tempo de ir de dia, né? É verdade. Mas tem às vezes atendimento noturno. Procura o seu médico do seu postinho, faça um PSA, faça um toque. E às vezes ele vê uma alteraçãozinha ali no toque, no PSA, aí ele vai lá e tria a gente para a unidade pública de saúde, ou se você tiver condição, para um consultório particular, tá certo? Já deixando aqui que você pediu um pouquinho de merchan, eu atendo aqui em Patos, no Medical Center, que é uma clínica só de profissionais de saúde, ali na rua Fenelon Bonavides. Perto do Terreiro do Forró. Perto do Terreiro do Forró. E se desse para colocar aqui o telefone, é o 3421-3865. E hoje a gente trabalha muito com celular, WhatsApp, para tirar uma dúvida, mandar uma informação, que é o 839-8724-6540. Minha secretária vai dar o primeiro atendimento. Se tiver alguma dúvida também, que ficou alguma dúvida também aqui, manda rede social, manda o zap, a gente está aqui no Novembro Azul para ajudar. Doutor Segundo, atende de segunda a sexta-feira na clínica? Sim, diariamente. Os agendamentos podem ser a semana inteira, né? Geralmente a gente trabalha todo dia pela manhã e alguns dias a gente também abre escala, abre agenda à tarde, né? Porque às vezes, como a urologia é uma especialidade cirúrgica, clínica cirúrgica, a gente precisa ter uns turnos à tarde para fazer as cirurgias dos pacientes que a gente diagnostica durante a semana. Muito bom. Então, você que está curioso, né, você cuida da sua saúde e tem essa preocupação, deseja fazer essa consulta com o Dr. Segundo, lá no Medical Center, todos os telefones aqui na sua tela, busque, é importante. Um dos objetivos do nosso programa também é propor saúde. Dr. Segundo, muito obrigado. Quero dizer ao senhor que esse programa está sempre aberto para o senhor, né? Não só no Novembro Azul, como o senhor mesmo falou. A gente não deve cuidar da nossa saúde só no Novembro Azul, no nosso programa. Então, o ano inteiro, se preocupe, marque sua consulta. É um profissional de mão cheia, me deixou muito à vontade conversando com ele aqui, porque eu fico suando falando de saúde do homem. A gente fica nervoso, é da natureza do homem. É verdade. Isso, né? A gente fica um pouco ansioso, então, mas é uma pessoa muito acessível.
Doutor, qual é o nome da sua secretária que me atendeu com muita gentileza? Ah, que legal. Miriam, ela vai atender também. Muito gente fina, vai atender você também com a mesma educação, com certeza. Quero deixar aqui meu abraço para ela. Então, esse foi o nosso programa Veracruz em Ação do nosso Novembro Azul com o Dr. Segundo Urologista. Forte abraço para você. Você não pode perder o nosso próximo programa. Quinta-feira vai ter a secretária de Educação do nosso município falando sobre alfabetização. Se inscreve no nosso canal. Estamos no Facebook e no nosso também no Instagram para que você possa ficar por dentro de todas as nossas informações. Esse é o Veracruz em Ação, com transmissão através da TV Sol. Quer mudar? Vem para cá. Quer mudar? Vem pra cá! Do maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. Agora com turmas manhã e tarde. Já o ensino médio, as turmas são tarde. Concurso técnico dentro da grade curricular. Você que não é aluno Veracruz, olha que legal! Para os novatos do 1º e 6º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, a matrícula é inteiramente grátis. Isso mesmo, não paga absolutamente nada. E você ainda ganha desconto de 10% na mensalidade. Para os veteranos, também super desconto de 50% na matrícula e 20% de desconto nas mensalidades. Disponibilizamos material próprio, sem custo adicional e plataforma de estudo de A a Z. E não pedimos lista de material de uso coletivo. Para maiores informações, 3421-3405 e o 99627-0239. Vem ser feliz, vem ser Veracruz!